seu nome, por favor? Como? Elias. Eliakim. Diferente esse nome. Bom, temos... Jovem. Temos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 inscrições. Maria do Socorro, aqui. Não. A gente pode... Primeiro, assim, teria que ver se algumas pessoas... A ideia é a gente fechar em blocos de 5 pessoas. Mas se tiver uma pessoa que não faça uma pergunta, que faça apenas uma breve observação, a gente pode pular e aumentar um pouco esse bloco. Vamos ouvir 5 pessoas e aí a gente vê se já coloca para as respostas. No máximo, 3 minutos ou 2 para elaborar a pergunta? 2? 2 minutos para elaborar para a elaboração da pergunta. Alguém tem um cronômetro para me ajudar? Na verdade, não era bem uma... Em primeiro lugar, meu nome é Maria do Socorro Mendonça de Campos. Eu sou cirurgiã pediátrica de especialização. Sou médica do Estado, trabalho no HGE como cirurgiã pediátrica e sou médica reguladora do SAMU. Na verdade, o que eu queria esclarecer é o nosso problema aqui é o programa Mais Médicos. Eu acho que está existindo uma distorção. Não está faltando médicos. Nós temos uma má distribuição de médicos. O que eu acho, na minha opinião, é que está faltando médicos sem ética, sem moral, sem respeito à medicina e ao cidadão, que aceite ir para os rincões do Brasil, trabalhar sem condições técnicas e, no século XXI, ver um paciente morrer de apendicite nas suas mãos porque ele não tem condições de operá-lo no local que ele trabalha, nem tampouco de transferi-lo para um local que tenha condições por falta de estradas, certo? Por falta de condições técnicas, ambulâncias adequadas, apesar do SAMU estar sendo um diferencial na medicina brasileira. Então, o que eu acho, na verdade, é isso. Agora mesmo, com essa inscrição do Mais Médico, nós vimos aí, as cidades que mais precisavam de médicos não tiveram médicos inscritos. Por quê? Porque são locais que não têm a menor condição de trabalho. Agora, esse programa Mais Médico, eu acho que ele já começou imoral no seu nascedouro. Imoral eu digo por quê? Permitir que cidades como Salvador, Feira de Santana, Camaçari e outras se inscrevessem para isso. Salvador está com um concurso público que até hoje não chamou os médicos. Então, como é que permite que Salvador se inscreva? Feira de Santana é famosa por ter terceirizado a sua saúde com empresas que passam calotes em médicos. Então, qual é o médico que quer ir trabalhar lá? Fica difícil. Certo? E outra coisa que eu acho extremamente imoral é prometer uma coisa que não vai ser possível cumprir. Internet aqui em Salvador, a gente já tem até dificuldade de acessar com a falta de qualidade. Que condições vai ter no interior para acessar por favor, para acessar uma internet e fazer uma formação via EAD de médicos se não tem internet de qualidade? Obrigada. Agora o William. Quem é o William? Pronto. Obrigada. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Willy, eu sou estudante da Universidade Federal da Bahia. Minha fala é um pouco no sentido do secretário de Saúde. Tá certo que talvez nós nunca consigamos atingir a plena assistência à saúde. Mas não é só porque nós nunca atingimos a plena assistência da saúde que a gente vai fechar os olhos para um programa que pode melhorar a situação. E outra coisa, infelizmente a força de trabalho é uma mercadoria,
Mas eu gostaria de fazer essa pergunta direcionada ao diretor da FMB, da Faculdade de Medicina da Bahia. Qual seria o problema em aumentar o número de vagas de medicina, aumentar a oferta de profissionais e, nesse ponto, possivelmente, como aumentar o tanto de feijão, diminuiria o preço de feijão, aumentando-se o número de profissionais médicos, diminuiria-se o salário. Então, já que o manifesto da FMB é totalmente contra a medida provisória, qual seria o problema em aumentar o número de profissionais médicos no mercado? Há um problema efetivo em diminuir o salário? Essa é a minha pergunta mais direta. Muito bem. 1 minuto e 30. Rinaldo. Boa tarde, boa noite já, né? Meu nome é Rinaldo, sou estudante de Geografia aqui da universidade. Não sou da área, mas queria parabenizar todas as falas na mesa pela qualidade e a proposta do debate, que é um tema tão estruturante, né? Que a gente viu que todas as falas perpassaram diversas situações, então acho muito relevante essa discussão. Eu queria fazer uns comentários a nível de provocação para que a mesa discuta. Primeiro, concordar com o rapaz do CREMEB quando ele fala dessa questão da dívida interna, né? A gente perde a nossa capacidade de investimento público em educação e saúde muito por conta desse investimento na dívida pública. Então, isso é fundamental para discutir as questões estruturantes do Brasil. Mas, a nível emergencial, enquanto sociedade civil, posso dizer que não sou da área da saúde, me parece fundamental e urgente um programa que consiga colocar o médico na atenção básica, né, que foi o que foi dito. Isso urge. Então, se a gente for tanto para o interior quanto para as próprias capitais, a população tem um déficit imenso de acesso ao médico. Você marca a consulta, aquela consulta não é efetivada, você tem 1, 2, 3 semanas para ter essa consulta efetivada. Então, é uma dificuldade real que impõe outros problemas até para os hospitais, para as emergências, porque acaba muita gente se deslocando. Então, uma questão que eu queria colocar, por exemplo, é sobre esse mito de que o programa Mais Médicos ele atenderia médicos do exterior. O Ministério da Saúde divulgou alguns dados que mostram que dos 13 mil inscritos, 11 mil são médicos brasileiros. Então, assim, essa discussão que se faz muito no âmbito da mídia, de que seria um programa que priorizaria os médicos exteriores, me parece um déficit. E, além disso, outros dados que são divulgados, que nesses vazios sanitários, nas cidades pequenas e médias, o índice de médicos é de 0,7 por 1.000 habitantes, enquanto você tem outros países com 3, 2. Então, assim, o nível de déficit da medicina chegar a essa população me parece muito grande. É preciso, sim, no meu ver, um programa emergencial. Não tenho amplo conhecimento sobre o programa Mais Médicos, é preciso estudar mais, mas me parece uma demanda muito grande. E, para concluir, além disso, eu acho que soma-se uma discussão ética de valores e também acadêmica, no sentido da função social da universidade brasileira, porque me parece que os profissionais, não só da medicina, que estão se formando nas universidades públicas, principalmente, eles estão tendo como objetivo atender o mercado privado. E se essa lógica se perpetua, a gente nunca vai ter um atendimento pleno na saúde básica. Ok, obrigado. Marcos Sampaio. Boa tarde a todos e todas, quase boa noite. Eu sou Marcos Sampaio, estou presidente do Conselho Municipal de Saúde, mas aqui eu queria fazer uma fala não como presidente do Conselho, e sim como usuário do sistema, também como representante da sociedade civil. Primeiro dizer que a gente precisa, e aí esse espaço aqui eu já parabenizo a PUB, por ser mais um espaço de debate, mas a gente precisa tirar esse debate só da particularidade de uma discussão entre os médicos e o governo e trazer para a parcela da população, principalmente a população da periferia, quem vai ser beneficiado ou não, e quem também está sendo usada pelos ambos os lados como justificativa para não aceitar o programa ou aceitar o programa. E a gente diz, tá na hora que as representações dos médicos aqui colocam, não, que não tem estrutura, não tem tal, e aí a gente fica naquele pensamento. O que é pior para um cidadão?
é ele nem sequer ter a possibilidade de saber um diagnóstico e lutar, talvez, pela sobrevida, de ter que peregrinar, e é ruim pra caramba peregrinar, mas será que é pior ele ter lá um médico que possa fazer esse diagnóstico que dá a possibilidade de ele sair por aí lutando, ou ele morrer lá por não saber até que chegue esse modelo ideal que vocês defendem? Eu também quero fazer um apelo, e aí eu tenho feito, tanto no Ministério Público, quando teve aqueles 2 debates, e que eu tive a oportunidade de fala, é dizer que a gente tem que reafirmar, e aí a discussão do programa traz algo importante, que é a reafirmação do compromisso com a vida. A gente não pode perder de vista de que a gente não está lidando com a construção, tipo o metrô de Salvador, que está aí parado há anos, e que está trazendo prejuízo, mas que se a gente for somar a questão de quantas vidas se perderam, porque, eu vou concluir, porque o metrô de Salvador está parado, a gente vai ver que a gente tem muito menos vidas, ou talvez nenhuma perdida, do que não ter médicos em alguns locais da periferia e nos interior. Uma outra discussão para encerrar, querido, eu já vou encerrar, também, e aí lá no Ministério Público, quando eu fiz essa colocação, houve uma polêmica, achando até que eu tinha colocado que os médicos é racista, mas não foi isso que eu queria dizer. Eu digo que é uma política também reparatória, que desde os primórdios desse país, a gente vê que há uma população que é excluída, há uma população que não tem o acesso pleno à saúde, que é a população negra, pobre e carente indígena do nosso país, e que a gente precisa incluir de forma emergente. E a gente pede que tenha celeridade nesse debate. Conclua, e concluindo também, colocar que a gente precisa ser inserido nesse debate, dizer que os conselhos municipais, locais, devem também participar desse debate e ter a possibilidade de emitir quais são as suas opiniões acerca disso, de que é uma emergência muito grande para a população, porque, concluindo, não dá, e é muito duro para nós, é a última frase que eu vou dizer, é muito duro para nós da periferia dizer que não precisamos de mais médico, quando a gente vai nas unidades e não tem médico, aí então a gente precisa saber porque a gente vai e não tem médico. Eu queria só fazer essa colocação e desculpa a extensão da fala. Paulo Barbosa. Bom, eu queria parabenizar todos pela fala, particularmente a PUB pela iniciativa. E fiz aqui algumas, ouvindo um pouco de tudo que foi dito, a gente vê que existe pelo menos alguns consensos, né? Eu acho que em relação à questão do financiamento, a gente vê em todas as falas, está presente. Em relação a afirmar também o SUS como uma política pública importante, que talvez tenha sido o maior avanço de resgate de cidadania que o povo brasileiro teve nessa história recente do Brasil. Eu particularmente parto do princípio que me alio àqueles que pensam que existe no Brasil tanto uma má distribuição de médicos, a gente vê que tem cidades onde existe uma proporção enorme de médicos por habitante, como também eu não posso fugir à realidade de que faltam médicos verdadeiramente no Brasil, e particularmente em algumas regiões do Brasil, como no norte e nordeste do Brasil, e principalmente na atenção básica. Então, eu quero partir desse princípio e fazer uma leitura um pouco desse processo que foi feito agora pelo governo do Mais Médicos. A gente viu que houve a inscrição de cerca de 11 mil médicos, mas na verdade 8 mil tinham CRMs inválidos, outra tanta quantidade não confirmou a inscrição, e no fim o que ficou foi, se eu não me engano, em torno de 1.000 médicos inscritos, um pouco mais, né? Um pouco mais. Então, isso será, o que isso reflete? Eu não acredito que essa pequena quantidade de médicos inscritos reflita a dimensão da falta de médicos no Brasil. Eu acho que, em verdade... Já? Já. Poxa vida. Em verdade, o que a gente pode fazer a leitura é que existe, em verdade, uma falta de médicos,
mas não nessa magnitude. Eu acho que o programa ele não reuniu atrativos para verdadeiramente poder captar um número maior de médicos. Eu, particularmente, acho que a proposta feita de uma bolsa provisória, sem garantias trabalhistas, sem uma perspectiva de progressão de carreira dentro do serviço público, é algo que deixa de criar um atrativo real para que a gente conseguisse um maior avanço. Por outro lado também, Gessé, eu não tenho dúvidas que existe um componente que é ideológico. O estudante de medicina, o egresso de medicina, eu sou professor de medicina há mais de 15 anos, ensino em 2 universidades, não vejo, eles não enxergam verdadeiramente a atenção básica, a inserção dentro do Sistema Único de Saúde como algo que seja atrativo e que ele esteja vislumbrando aquilo na sua progressão de atuação profissional. Então, acho que tem esses 2 elementos. Agora, por fim, e deixando aqui a pergunta, eu penso o seguinte, eu não me alio com posições de xenofobia, acho que algumas manifestações são muito ruins, não são boas nem para os médicos, nem para o debate. Acho que, particularmente, a Cuba, eu tenho visto muito componente de críticas infundadas, afinal, a gente está falando de um sistema de saúde de um país pobre que tem indicadores de saúde de país rico, que tem expectativa de vida semelhante de país rico. Então, não é possível que a gente não tenha nada a aprender de uma experiência dessa. Eu acho que a gente precisa rever e realmente ver o que é que a gente pode tirar de bom ou não. Agora, como a gente garantir que esses profissionais que venham de outros países tenham requisitos mínimos de qualidade para que, de fato, atuem no Brasil? Eu acho que isso eu gostaria de ouvir do governo com mais clareza. Como vai ser feito isso? Isso não está claro no debate. Obrigada, Paulo. Bom, eu acho que já dá para fechar esse bloco, né? Porque realmente houve perguntas. Então, o professor Tavares está pedindo para ser o primeiro a responder. Certo? Os próximos inscritos são Valadares, Dion, eu botei Dion, mas Rodrigo, Bonfim e Yuri. Em verdade, eu vou me dirigir mais ao acadêmico William, porque a pergunta foi feita mais diretamente, mas aproveitando para lembrar o seguinte, que, secretário, eu gostaria muito que nós, na universidade ganhássemos o que o senhor informa, né? Eu fiz residência médica, mestrado, doutorado, livre docência, ensino medicina há 30 anos, tenho um vínculo de médico da universidade de 20 horas, ganho um pouco mais de 6 mil, não chega a 7, líquido, o que me interessa é o líquido, e como professor de 40 horas, com toda essa titulação, eu ganho 5.011. Felizmente eu estou aqui, até tolerando opiniões e muito mais em defesa do... Eu, como felizmente não sou empregado demissível ad hoc, eu tenho a liberdade de expressão, né, e não faço também nenhum agrado a quem quer que seja, porque eu defendo princípios e defendo a medicina. Mas, William, em 2007, o governo lançou o ProSaúde do curso médico. O senhor está me ouvindo? É que o senhor está lendo, aí a gente... quando o senhor falou, eu olhei para o senhor, né? Então, vamos manter um debate civilizado. Quando, em 2007, o governo lançou o programa ProSaúde, oferecendo recursos aos cursos de medicina para ampliar as áreas de atenção primária à saúde. Mas não ofereceu recursos para escrever o projeto. Com recursos próprios aí, independente de UFBA, né, de família, eu até paguei passagem a um funcionário para ir a Brasília levar o projeto, que era obrigado a levar em Brasília. Conseguimos o recurso. Fizemos a reforma do Alto das Pombas, do Garcia,
quando concluímos que era nosso déficit, era a atenção primária. Sabe o que aconteceu? Os profissionais que lá estavam, que não eram nossos, disseram assim, para receber aluno de medicina, a faculdade tal particular está pagando uma bolsa. Depois, professor Luiz Fernandes Adam, hoje vice-diretor da faculdade, com esforço próprio dele, com tempo próprio dele, escreveu um projeto, a FAPESB. Criamos na faculdade lá do Terreiro uma unidade básica de atenção à saúde, que é o nosso calcanhar de Aquiles. É por isso que nós não conseguimos ampliar vagas. Esse é o calcanhar de Aquiles. Muito bem. Hoje é uma luta para manter essa unidade ativa por conta dos gestores municipais. O anterior, o atual. Mas essa é a dificuldade no Brasil inteiro, é com o gestor municipal. A atenção básica é um programa municipalizado. Ora, as faculdades dependem desse segmento de atenção. Não vai se ensinar atenção primária ou básica, com o que adjetivo tenha, aqui no hospital universitário. Esse não é o lugar. Só que nós vivemos com pires na mão. Literalmente com pires na mão. E fui, na minha gestão, que lutei não só para não aumentar a vaga, que um diretor de faculdade de medicina não pode ser irresponsável. Ele não pode aumentar a vaga sabendo que não tem onde colocar. Né? Onde colocar o aluno. Hoje pela manhã eu vou lhe dar exemplo, porque eu falo de experiência também. Eu não falo para agradar, porque eu quero chamar a atenção que eu não sou demissível ad hoc. Isso tem uma diferença importante nesse país. Muito bem. Hoje pela manhã, eu passei a manhã no ambulatório Magalhães Neto de 8 às 12h30, com 4 alunos de medicina, porque o curso de medicina tem que ser artesanal. Ele não pode ser feito em anfiteatro, com quadro giz, saliva e um copo d'água. Ele tem que ter pessoas, tem que se dar atenção a pessoas, tem família. 12 doentes só eu atendi, com 4 alunos. Só que cada aluno demanda um tempo seu de discussão, que pode levar 40 minutos, 1 hora, certo? Então, é irresponsabilidade, certo? Imaginar que se possa ensinar medicina se não for de uma forma artesanal e tutorial. Ora, mas nós precisamos também explicar até para o mundo, porque fica parecendo o que Otávio Mangabeira falou na Bahia, que pense no absurdo aqui tem precedente, hoje pense no absurdo, no Brasil tem precedente. Como é que um país do tamanho da Índia tem um número de escolas inferior ao Brasil, com a população de quase 1 bilhão? A China, idem, certo? O nosso problema não é muito quantitativo, é distribuição. Né? Eu conheço o interior da Bahia, trabalho desde 79, como eu falei, e lá fiz minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, e tenho grande admiração de onde eu sou cidadão, Catolite. Certo? Fica próximo a Barreiras, a 30 quilômetros de Barreiras. Ora, como é que fixa um médico lá? Como é que se fixa um enfermeiro em Catolândia? Um nutricionista, um farmacêutico bioquímico? Não tem condições de trabalho. Eu até concordo com o senhor que é fundamental ter um médico já até uma tranquilidade, mas chega um momento que o médico cria uma expectativa para a população que na maioria das vezes ele não pode resolver a maioria dos problemas desculpe-me, eu queria dizer outra coisa. Ele consegue resolver a maioria dos problemas. 80%, 85% dos problemas. Só que sobre ele recai um outro problema. Os 15% que ele não consegue resolver. E que ele demanda de ter um apoio regional. Eu tenho uma aluna de medicina, Lorena, e a monografia, tudo que eu tento falar tem comprovação. E aqui nessa biblioteca que tem nome de ônibus em inglês, aqui no Canela, ela tem a monografia dessa Lorena, né, dessa acadêmica de medicina, Lorena Galvão.
Ela estudou os 1.034 casos atendidos no Hospital Couto Maia com meningite no ano 2008. Ora, desses 1.000 e poucos, 200 e alguma coisa vieram do interior. Ora, interior pequeno tem justificativa mandar um doente com meningite para o Couto Maia aqui. Agora, Feira de Santana tem justificativa? Não tem justificativa. Cidade de porte médio tem justificativa? Não tem. Meningite é um problema urgente para ser tratado de pronto, né? Muito bem, quando você vai verificar por que Feira manda para o Couto Maia, o problema de gestão em Feira, né? E aí de vários níveis, né? Então, essa situação é um pouco mais complexa e não vai ser para querer calar as ruas desse país que qualquer presidente, que no Brasil, onde não há estudanta, há presidenta, em todo caso, não é através de um programa assodado, né? Um programa mal feito, se vai se fixar médio no interior. E aí vai ser como o ProSaúde, né? Que se contou loas e loas que seria salvação dos custos de saúde há 3 anos atrás. Não foi, porque o problema é estrutural, o problema é de outra natureza. O problema não vai se atrair médico, não vai se atrair enfermeiro, não vai se atrair nutricionista. Qualquer profissional lembrar o que o professor Carlos Gentili de Mello lembrou em 1957. Onde não há médico, também não há banco, também não há padre, também não há enfermeiro, também não há nutricionista, também não há odontólogo. Tem que dar segurança a essas pessoas. Eu vou me sujeitar a ir a qualquer lugar do interior do Brasil com bolsa, onde eu não tenho dinheiro e ir às férias. Se eu cair da bicicleta e tiver um acidente, não posso mais trabalhar. Quem vai sustentar a minha família? Eu acho que é uma escravidão branca, e nós, no Brasil, temos experiência de 400 anos de escravidão. Tá? Nós somos expertos em escravidão. Se você olhar no entorno desse país, você revê a herança nossa maldita da escravidão. Sempre alguém quer explorar o outro alguém. Não é assim que se constrói a nação. Se constrói a nação com 2 coisas: respeito às pessoas e responsabilidade. E, unando ambas, respeito e responsabilidade, ética. Sem isso, nós não vamos ter futuro. Bom. Professor Sestelo, eu estou pedindo que cada palestrante fale 7 minutos, com 8 minutos. Possibilidade de postergar até mais 1 minuto. Tá bom. Então, eu vou fazer um comentário assim geral das falas. Não foi assim dirigida nenhuma pergunta específica para mim, mas queria logo concordar aqui com o professor Tavares de que realmente nós temos uma dívida e a escravidão está muito viva no Brasil e nessa cidade aqui de Salvador também, né? Porque assim, escravidão e exclusão e exploração são sinônimos. E quando se diz que falta médico, por exemplo, Salvador é uma cidade muito pobre, não é? Mas o bairro da Graça não é. Aqui não falta médico, não. No Canela também não falta médico. Falta médico na periferia, falta médico, como disse o presidente do Conselho Municipal de Saúde, para atender as pessoas que estão à margem, que são excluídas, que foram escravizadas, que são até hoje escravizadas, pode-se dizer isso, né? Então, acho que é isso. Quando a gente fala de reforma sanitária, eu estou aqui como pesquisador da Abrasco, reforma sanitária, saúde coletiva, são coisas que estão ligadas. Reforma sanitária é a reforma da sociedade brasileira, não é uma reforma setorial. Então, a gente quer sim mudar a sociedade. A gente não quer mais do mesmo. A gente entende que a nossa sociedade é uma sociedade desigual e as políticas públicas na área de saúde têm o potencial de extravasar, de extrapolar, de interferir na organização da sociedade como um todo, porque também são influenciadas pelo conjunto da sociedade. Então, assim, as coisas estão ligadas de uma forma muito... Então, a gente falou de dívida pública,
né? Dívida interna. O Brasil é um país desigual, é um país que tem um déficit de infraestrutura, de saúde, educação, transporte, muito diferente de um país europeu. Então o Brasil precisa correr atrás, precisa construir infraestrutura. Eles lá não, eles têm, digamos assim, um patamar que nós não conseguimos alcançar. Então, em tese, proporcionalmente, eles teriam que cobrar menos imposto do que a gente aqui, né? Porque a gente tem muito o que fazer, precisa construir uma estrutura que a gente não tem ainda. Mas vai cobrar imposto de quem? Porque atualmente estamos cobrando imposto do pobre para dar para o rico. Você compra 1 litro de leite, o pobre paga o mesmo imposto que o rico. É imposto sobre o consumo, imposto, uma estrutura fiscal regressiva. Isso é um escândalo. Isso é um absurdo que um país como o nosso tenha uma estrutura fiscal assim. Ora, o Estado, subfinanciado, não pode arcar com suas obrigações de construir a infraestrutura que o povo precisa. Toma dinheiro emprestado de quem? De quem não paga imposto, de quem não é cobrado, da elite financeira. E aí vai remunerar essa elite regiamente. Com juros não pode sobrar dinheiro para saúde, educação, transporte, evidentemente não pode. Então é uma questão política. É uma questão que precisa ser colocada na exata dimensão. Né? Problema gerencial, qual é a organização que não tem? No público, no privado? Claro, é sempre possível melhorar a gestão de qualquer coisa, na é verdade. Agora, assim, quando se fala de sistema, eu acho que é preciso também a gente sair dessa discussão de separar, como se houvesse uma pauta do público e uma pauta do privado. Porque, assim, o que se chama de privado, o que se chama de mercado, afinal, é mercado mesmo? Por exemplo, os planos de saúde, eles são sustentáveis mercadologicamente? Eles existiriam se não houvesse um aporte de recursos públicos para manter essa estrutura de mercado? Então, quem está pagando isso? Quem está pagando isso? Né? Quem é pobre está pagando para quem é rico ter vantagens. Isso é inaceitável do ponto de vista ético. Então, a discussão, eu acho assim, se a gente quer realmente... Recurso não é só dinheiro. Recurso, pessoas que têm capacidade de atuar na assistência, isso é recurso. É recurso. Né? Como vai distribuir esse recurso de uma forma que seja de acordo com o interesse público? Isso eu acho que é uma referência, é um princípio que os governos têm que assumir isso. Ou não, né? Podem dizer que não. Falam assim, não, a nossa proposta é privatizar. Por quê? Tem que dizer por quê, né? E a gente tem que pensar. Porque, assim, sociedade capitalista nós vivemos num mundo, né, que é assim. Mas, assim, nas sociedades ditas capitalistas, tem coisas que são vendáveis, tem coisas que não são. A sociedade, ela não precisa ser uma sociedade de mercado. Ela pode ter mercado, mas não precisa se definir, ser pautada pelo mercado. E tem coisas como a saúde que são, assim, tem uma qualidade específica que não podem ser colocadas assim como algo que se compra e que se vende. Porque não tem preço. E quem precisa mais é quem pode e quem menos pode pagar. É evidente isso, né? Então, acho que essas questões, assim, a saúde coletiva como um todo, existe um conhecimento acumulado. Esse instituto, por exemplo, é um instituto de excelência. E acho que não precisa inventar a roda. Não tem, assim, nenhum mistério nisso. Tem muito que se investigar, mas tem muito conhecimento acumulado. Agora, a gente precisa, sim, avançar na discussão política, precisa destravar, tirar essa interdição, que eu não sei, nos últimos anos a gente vem vivendo uma espécie de proibição da discussão política mais substantiva, e avançar nisso. Então, isso aqui é um sindicato, uma organização da sociedade civil, muito bem, mas a gente precisa, como disse o companheiro aí do Conselho Municipal de Saúde, extrapolar essas fronteiras aqui, né? Porque, por exemplo, trazendo a coisa mais para o concreto, assim, como essas comunidades, esses vazios sanitários que não têm pessoas oriundas de lá, essas pessoas não têm acesso às universidades para atender o seu pai, a sua mãe, o seu vizinho, o seu primo, né, o seu amigo, o seu parente,
Quem vai atender? Quem mora na Graça, quem nasceu na Graça, vai atender quem mora em Periperi? Não vai. Então, a questão da educação está ligada. Acho que assim, o acesso, o planejamento, as pessoas têm que ter acesso. Tá certo? Eu vou concluir, então. Muito obrigado. Bom. Professor secretário Jorge Sola. Olha, eu acho que tem vários aspectos importantes do debate. Só um minuto, professor. É que nós temos que entregar esse auditório 20 horas, viu? Por isso que eu estou cobrando aqui o tempo também dos palestrantes. Depois, porque eu espero que vocês tenham ainda uma fala no final, né? Então, vamos lá. Assim, ó. Sola, eu lhe proponho que ouçamos os outros que falam e aí a gente faz uma fala final. Talvez fosse mais prático. É melhor? Agora, eu vou ser um pouquinho chata no tempo, viu, gente? Vou ter que ser. Porque tem uma professora que vai dar aula. Vamos correr, então. Estão pedindo para fechar o bloco. Então, vamos. Retoma. Vá. Bom, então vamos lá, gente. Ó. Na busca, eu tenho conversado, inclusive, com o Gessé sobre isso, eu acho que a gente tem que ter uma atitude máximo propositiva e produtiva no cenário como esse, temos que buscar construir consenso. Né? O que nós temos que procurar não é o que nos diverge, mas o que converge. O que está difícil de construir consenso nesse debate, e aí vindo para a área de saúde, é que sem ter o consenso do diagnóstico, não conseguimos ir para frente. Né? Se a gente não conseguir definir quais são os problemas, quais são os determinantes, se não fizer bem precisamente o diagnóstico do problema de saúde que nós estamos enfrentando, não tem como a gente construir consensos acerca da terapêutica, nem vai poder construir consenso acerca da estratégia para fazer essa terapêutica ser aplicada. Esse que é o problema. E o difícil é construir consenso é que é tão óbvio, tão cristalino, gente. Nós estamos falando de um país que tem um sistema universal, que se propõe a levar assistência tudo para todos, e tem um número de profissionais médicos por habitante inferior à maioria absoluta dos países que não se propõem a esse desafio, que só se propõe a levar uma parte para poucos. Então, como é que um país continental, de 200 milhões de habitantes como o Brasil, com todas as dificuldades históricas que o professor Cicero colocou aqui, pode fazer saúde de tudo para todos com um número de profissionais inferior aos países que só fazem pouco para poucos? Essa é a pergunta fundamental. Nós temos metade do número de médicos por habitante que a Argentina tem. Grande parte das conquistas que a gente falou aqui do SUS no Brasil, quem conhece a Argentina já deve ter visto isso, o que a gente busca universalizar aqui, você vê na Grande Buenos Aires. Você saiu dali, é uma situação igual ou pior do que os pontos mais remotos do Brasil, do ponto de vista de assistência. Nós estamos falando de uma quantidade de médicos por habitante, que na Espanha é o triplo, Portugal é o triplo. Canadá, Austrália resolveram seus vazios assistenciais viabilizando políticas semelhantes à que está sendo proposta aqui agora. Programa de registro provisório, limitado, abrindo para estrangeiros. Aqui no Brasil, um engenheiro, nós estamos com nosso companheiro aqui, presidente do sindicato, o engenheiro pode vir de fora e ter um registro provisório. Já existe isso. Por que não pode ter um médico que vem de fora e tem um registro provisório e o engenheiro pode? Será que o risco do dano individual à saúde é diferente do risco do dano coletivo à saúde que pode ter se uma obra pública cair? Vamos começar a analisar aspectos dessa natureza que precisam ser melhor trabalhados. E do ponto de vista da formação, nós temos, como eu falei, muitas escolas com poucas vagas. Nós formamos poucos profissionais, não crescemos a formação de profissionais. Nós temos uma barriga na pirâmide etária dos médicos brasileiros, graças à redução de vagas das décadas de 70 e 80 proporcionalmente. Nós temos uma situação onde o número de vagas para formação de profissionais continua sendo pensado no modelo onde eu tenho que formar
poucos profissionais para atender poucas pessoas da população. Paz, meus senhores, mas o ex-presidente da Associação Médica Brasileira, ano passado eu participei do congresso, onde ele fez uma apresentação de todo um apanhado da massa salarial médica, evolução dos indicadores, projeção para os próximos 20 anos, e no final ele chegava à seguinte conclusão: para os médicos que ganharem o salário que ganham hoje, daqui a 20 anos eu vou ter que ter um crescimento de apenas tanto por cento. Portanto, não podemos aumentar o número de escolas médicas, senão a massa salarial que vamos ter daqui a 20 anos não vai permitir o médico ganhar o que ganha hoje. E aí, professor Tavares, não é o que eu informo, é a realidade do mercado, que a gente não pode esquecer. O mercado médico não é balizado pelo salário de professor da UFBA. Gostaria muito que fosse, mas não é a verdade. Eu estou falando de uma situação salarial onde o professor da UFBA, com toda a titulação que o senhor tem, está ganhando hoje praticamente igual ao médico recém-formado que entre no plano de carreira que nós aprovamos na Fundação de Saúde da Família. Essa é a verdade. O médico recém-formado que entra no concurso da Fundação de Saúde da Família ganha igual o senhor ganha, com toda a sua trajetória, com toda a sua formação. E isso eu estou falando por baixo, porque os médicos que trabalham hoje no Hospital Estadual da Criança, quem quiser ir lá em Feira de Santana vai poder constatar, estão retirando de 20 a 45 mil por mês. 20 é o mínimo, se ele não tiver especialização nenhuma. Se for cirurgião pediatra, está ganhando 40 a 45 mil reais. Um plantão médico de 24 horas hoje, o mínimo valor individual do plantão, o mínimo que está sendo pago no poder público e privado, porque quem está balizando o salário hoje no privado é o público. Salário médico, quem está ditando hoje o padrão não é o privado, é o público. Ganha de 1.600, plantão mais barato hoje, R$ 1.600 por 24 horas, um plantão, até R$ 3.500. E recentemente teve movimento, tentou paralisar para receber R$ 4.111 por plantão. O Hospital São Rafael está pagando passagem aérea e R$ 3.000 para levar a pediatra para trabalhar no Hospital Estadual em Porto Seguro. R$ 3.000 por um plantão e passagem aérea. Então nós não estamos falando, é uma situação tão gritante que é ininteligível, e eu fico perplexo, aí que é perplexidade, da gente não construir um consenso nesse diagnóstico. Que a gente tem divergência nas estratégias, Paulo, nas ações, eu admito. Agora, o movimento médico querer insistir que não faltam médicos no Brasil é tapar completamente a visão da realidade. Então, esse é um ponto central que eu queria reivindicar aqui, que a gente buscasse abrir um pouco para esse aspecto. Eu até comentei outro dia, no final do debate, o governador Wagner já se prontificou, inclusive, a contribuir para fazer interlocução com o governo federal, ampliar o debate. Agora, o governador não vai ter insanidade de chegar à presidenta Dilma e dizer: presidenta, não falta médico no Brasil. Esse é um problema só de distribuição. E aí vem a questão da formação. Nós não podemos continuar com a universidade achando que vai formar poucos profissionais para a elite da população. Essa não é a função social da universidade. Infelizmente, a gente continua com a universidade que trabalha para formar poucos médicos, oriundos da elite da população, da elite brasileira, para servir a elite brasileira. A gente precisa de uma universidade que gere mais vagas, para que não só a elite possa ter acesso à formação de ser um futuro médico, graças às ações que o governo Lula e o governo Dilma implementaram. A gente começou a abrir essa possibilidade para que o filho da elite sente no mesmo sala da universidade pública, junto com o filho da classe trabalhadora, para os dois estudarem medicina juntos e, no futuro, poderem dar o retorno para a sociedade, que é quem pagou a sua formação. Então, eu acho que isso nós temos que acabar esse medo de discutir isso. Eu estudei aqui na UFBA 6 anos, pago com recursos da população, fiz residência médica pública, fiz mestrado, fiz doutorado, sempre trabalhei no serviço público, porque eu quis. Eu poderia nunca ter dado um mês de trabalho de retorno para a população que pagou meus estudos durante 15 anos. Então, não é servidão, não é escravidão, não.
Serviço civil deveria ser obrigatório, é o mínimo que a população poderia ter de retorno, é 1 ou 2 anos para quem pagou o estudo. Ok, agora, senhor Gessé Brandão. Olha, eu quero dizer que essa avaliação que Sola faz não é assim tão simples e reducionista como ele apresenta. Nós temos estudos, sim, que apontam, e é um estudo feito por técnicos da Universidade de São Paulo, financiado pelo Conselho de São Paulo e pelo próprio CFM, que aponta que o Brasil tem 2 médicos para cada 1.000 habitantes. Nós temos 400 mil médicos para uma população de quase 200 milhões de médicos. É perto do que existe no Canadá. Nós temos 2 para 1.000, o Canadá tem 2,3 para 1.000. Agora, a coisa não é tão simples. Vejam vocês, em Brasília, essa proporção sobe para 5 médicos para 1.000 habitantes. No Rio de Janeiro, fica em torno de 4. É mais do que a maioria dos países desenvolvidos do mundo. No entretanto, o SUS lá é travado e péssimo e precário, como é em qualquer outro lugar. Então, essa interpretação de que é o médico que vai chegar e agilizar o SUS, não é assim que funciona. Porque se fosse assim, no DF, em São Paulo e no Rio, o SUS estaria a 1.000 maravilhas e não está. Está exatamente como o resto do país, travado e em condições precárias de instalações e de funcionamento. E filas cruéis, que eu já falei na primeira fala. Então, não é assim que a coisa funciona. E mais, nós entendemos e temos estudos também que revelam que se a presidente aceitasse a proposta de levar aquelas equipes básicas, com os 4 profissionais que falei, mediante concurso público e carreira, com perspectiva de crescimento, e como já teve no Brasil, o professor Tavares lembrou os médicos do CESP, os profissionais de saúde do CESP, e enfermeiros, médicos, enfim, os profissionais de saúde, e funcionava muito bem. Então, nós não estamos inventando a roda, nós estamos dizendo que estas bolsas não atendem à expectativa que o profissional de saúde tem de ter sua segurança trabalhista, de ter sua expectativa de fazer seus 30 anos de trabalho e se aposentar de uma forma digna, como o magistrado tem, como o delegado tem, como o promotor tem, como o auditor fiscal tem, como os vários juízes têm. Por que o profissional de saúde não pode ter uma carreira de Estado, se a profissão de médico e de assistência à saúde é uma profissão também típica de Estado? O Brasil definiu que é dever do Estado brasileiro garantir saúde ao seu povo, portanto, é uma atividade de Estado que os enfermeiros, os médicos, os dentistas, os farmacêuticos, os bioquímicos também mereceriam ser amparados por uma carreira como esses outros profissionais da área jurídica e da área fiscal que eu acabei de falar. Então, eu vou parar aqui, vou guardar meu tempo, eu poderia falar 8 minutos, estou falando 3,5, para, na parte final, depois de ouvir a plateia, eu poder usar o tempo que disponho. Obrigado. Bom, então agora vamos agilizar, não é, gente? Nessas perguntas, eu vou ser aqui rígida com os horários. Professor Carlos Valadares, logo em seguida, Dion. Alguém pode me ajudar aqui com o microfone? Boa noite. Eu acho que quando está discutindo saúde, não é só saúde. A gente está discutindo saneamento, está discutindo emprego, está discutindo renda, estão discutindo Bolsa Família, alimentação. Quer dizer, que é a concepção mais ampla. E eu acho que o governo Lula e Dilma conseguiram bastantes avanços nesses pontos. Agora, por que teve essas grandes manifestações? Porque há uma insatisfação em diversas áreas. Acho que na área de saúde há uma insatisfação, não só
na capital, mas no interior, e há uma vontade do povo de se mobilizar para querer mais direitos. Isso é a coisa, mais democracia, mais debate. Eu acho que isso aí acendeu muito o debate. Eu acho que é extremamente positivo. E eu acho que é positivo também as proposições que foram feitas do ponto de vista de medidas emergenciais. Por exemplo, a educação. Aprovou, royalties do petróleo estava travado lá. Aprovou 75% para a educação, 25% para a saúde. Mas não é só isso. Eu acho que precisa movimentar muito mais para conseguir o financiamento dos 10% para a saúde, para a educação também, para as outras áreas, que tem de haver uma participação maior de discussão, e uma discussão que também diz respeito à economia, esse problema da dívida. Não é só de tantos trilhões e tudo. Nós temos que discutir que é necessário. Qual é o projeto de desenvolvimento que a gente quer? Por que não baixa os juros? Quando aumenta os juros 0,5%, aumenta esses trilhões que estão aí. Então tem de ter uma participação nossa, não somente nas questões específicas de saúde, e discutir o próximo processo de desenvolvimento do país, porque isso interessa a todo mundo. Tempo, por favor. É uma questão da sociedade, é uma questão dos médicos, é uma questão dos profissionais de saúde. Nós temos de entrar no debate e eu acho que desarmar um pouco o nosso espírito em relação às próprias propostas que foram feitas. E estudar mais. Por favor. Obrigada. Gion. Boa noite a todos. Eu quero colocar uma reflexão aqui, lembrando que em 2002, há 11 anos atrás, quando eu era estudante de graduação de medicina aqui da universidade, eu estava no ISC, como aluno do 6º semestre, do professor Jainilson Paim, da disciplina de Política de Saúde, e estava tendo a eleição, que elegeu Lula presidente, e todos nós fazíamos um debate, e a Brasco, de uma forma geral, os sanitaristas em peso no país, ficaram indignados com o programa Farmácia Popular, que todos diagnosticavam como um programa eleitoral criado por Duda Mendonça, o publicitário, que acabou sendo, no final das contas, o grande gestor da política de atenção farmacêutica no Brasil. Eu lembro que todos os profissionais que lidavam com a área de atenção farmacêutica, não só no ISC, mas na Brasco como um todo, no Brasil inteiro, ficaram indignados com o retrocesso conceitual que era você vender remédio barato e subsidiado, mesmo que fosse por 5, 10 centavos, ao invés de prover gratuitamente, com qualidade, com atenção farmacêutica, com supervisão multiprofissional, nas unidades básicas de saúde, sejam elas na estratégia de saúde da família ou nas estratégias anteriores. Então, assim, um projeto que teve um ganho eleitoral, que a população amou, adorou, ganhou força, se consolidou, até hoje existe, ampliou, porque além das estruturas físicas criadas pelo Ministério da Saúde, passou a terceirizar também para as farmácias privadas, então alimentando também uma rede de negócios, e um projeto que não foi da cabeça de nenhum sanitarista, não partiu de nenhuma construção coletiva, mas de um publicitário. E eu acho curioso ou suspeito que um programa que agora está sendo anunciado, que o nome não é mais saúde, é mais médicos, que é um programa amado pela população que não debate saúde pública e pelos gestores municipais, que têm dificuldade de contratar profissionais, por N razões, seja colocado, tempo, por favor, no momento de uma queda de popularidade de 70% para 30%, como uma salvação do problema, depois de 10 anos de gestão. Conclua, por favor. Quero lembrar, companheiros Sola, Marília, Suzana, Washington, Vânia, que eu continuo de esquerda, continuo socialista, mas fico com algumas dúvidas assim. Porque em 2002, quando teve a eleição, eu só andava com a estrela do PT. Conclua, por favor. 2 minutos. Eu não era aliado de Maluf, nem do companheiro César Borges, nem do companheiro Otto Alencar, nem do companheiro Sarney, nem do companheiro Renan Calheiro, nem Jader Barbalho. Então, o debate central aqui colocado por todos, da reforma tributária, da taxação da lei de grandes fortunas, do financiamento da dívida pública, interna, externa, enfim. Esses debates centrais são escamoteados. E no momento de crise de popularidade se coloca uma profissão. Conclua, por favor. Concordando com o Dr. Paulo, só para concluir, contra a xenofobia. 8 pessoas inscritas. Só para encerrar, também entro no mesmo consenso, Sola, do diagnóstico. Não vou aqui fazer um discurso tapando a verdade que falta profissional, mas assim, com que qualidade que vai ser uma faculdade de medicina em Guanambi ou Paulo Afonso? Quando eu fui residente de cirurgia geral em Feira de Santana,
eu era residente de cirurgia geral, sem qualificação para ser professor, e os estudantes de medicina da UFES ficavam do 5º e 6º ano, de segunda a sexta, sob a supervisão minha e de meus colegas recém-formados residentes. Eu não sou professor, eu não tenho qualidade técnica para ser professor de ninguém. Isso em Feira de Santana. A UFES está sendo considerada uma boa faculdade. Imagine, como será que vai ser o curso de medicina em Guanambi, Paulo Afonso? Será que há preocupação com qualidade? Ou só com o voto, com o move com a farmácia popular? Isso é um projeto transformador? É de esquerda? Bom, olha, infelizmente você falou 3 minutos e 38 segundos. Nós estamos realmente com a limitação de tempo aqui. Eu gostaria da compreensão de todos para obedecer esse tempo, respeitar esse tempo. Né? Rodrigo, em seguida, logo Bonfim. Sou Rodrigo, integrante da Liga de Atenção Primária, e eu queria ressaltar 2 posições. Uma é sobre o posicionamento das entidades médicas em relação à crítica que é feita ao programa. Muitas vezes, para mim, sem apresentar uma contraproposta efetiva de como vai se implantar, outras formas de implantar, por exemplo, como implantar o plano de carreira. Defende o plano de carreira, mas acho que tem que ter uma discussão prévia de como implantar esse programa. Defende que o problema é regionalização, mas então como regionalizar? Como distribuir os médicos, como interiorizar os profissionais pela APS. Então, assim, pela atenção primária. E outra coisa é sobre o posicionamento que foi definido em assembleia pela Faculdade de Medicina da Bahia, no qual eu estava presente, e, assim, eu acho que chegou lá, o posicionamento, para mim, não que não seja legítimo, mas, para mim, foi muito tendencioso, no sentido de que os professores que já chegaram lá com pontos definidos, e os alunos apenas votaram se querem ou não, ponto. Não discutiram. Quando muitos alunos levantaram a questão sobre discutir como era a atenção primária, quais eram as dificuldades da formação, por que a formação nossa ainda é muito especialista, que a gente começa já cursando um curso de pós-graduação com alunos lá na Fiocruz, que é verdade, começa cursando um curso de pós-graduação. A gente não tem um estágio em gestão para entender como é a gestão do SUS, como é o funcionamento do SUS desde o início do curso. E se não tem isso desde o início do curso, os alunos eles não são atraídos para trabalhar na atenção primária, para poder participar, fazer parte da atenção primária, e começam a se especializar, treinar para residência, fazer médio curso. Entendeu? Então, assim, eu acho que o posicionamento que foi tomado lá não fundamentou uma discussão prévia. Porque como você vai votar contra um programa se você discutir como melhorar, quais são as contrapropostas, o que fazer. Não tem como você ser contra uma coisa se você não sabe o que fazer. Entendeu? Acho que tem que ser discutido muito mais, aprofundar, amadurecer muito mais a discussão para se tomar um posicionamento. Isso é um dos pontos que eu critico bastante, não só as entidades médicas, mas como foi o posicionamento da faculdade. Obrigado. Obrigado. 1 minuto e 40. Rodrigo, desculpa, Bonfim, e logo em seguida, Yuri Brito. Pessoal, boa noite. Eu vou começar parabenizando a PUB pela iniciativa de promover esse debate, pelo alto padrão dos participantes desse momento de reflexão. Eu penso que a gente não pode jogar também para a guerra de torcida. Eu não penso como a presidente Dilma, não sou do partido da presidente Dilma, mas acho que foi assim uma iniciativa super positiva, tirar os médicos da zona de conforto e colocar na roda para que a sociedade enxergue o problema da saúde. Não penso como o secretário Sola, temos problemas ideológicos históricos, mas entre os problemas ideológicos e o atendimento à saúde, secretário, parabéns pelo que tem ocorrido de avanço no estado da Bahia. Eu queria colocar na roda para os senhores pensarem sobre uma transformação que está por acontecer nas universidades federais e que, num momento desse de reflexão, é importante que as autoridades aí colocadas na mesa coloquem para a sociedade e para a academia, para os que aqui estão presentes, o que vocês entendem sobre a presença da EBSER nas universidades e o debate emergencial sobre Fundação Estatal de Direito Privado visando lucro no serviço público. A EBSER vai estar aí, está aqui já entre nós, foi aprovada no Conselho Universitário. Nós temos uma opinião de que vai criar
graves problemas para a formação, inclusive, dos médicos, para a área de saúde como um todo, comprometendo a qualidade da universidade pública. E é importante que, num momento como esse, o debate não fique focado tão somente na figura do médico, dos profissionais da área de saúde. É importante que a gente reflita também sobre as transformações que estão em curso, silenciosas. Obrigada. Agora, Yuri Brito, coordenador-geral do Diretório Central dos Estudantes aqui da UFBA, e logo em seguida, Eliakim. Obrigado, professora. Eu peço que a Eliakim já venha logo para frente. Obrigado, professor, inclusive por economizar o tempo da minha apresentação. Eu queria saudar a PUB pelo evento, é mais um debate de sucesso que a PUB vem promovendo, né? O DCE teve a oportunidade de participar de alguns, inclusive, né? A saúde tem sido um tema importante para o Diretório Central dos Estudantes no último período, especialmente, né? E aí, saudar, inclusive, a presença da nossa coordenadora de saúde, Mariana Prates, que é estudante de medicina. Eu queria fazer duas perguntas rápidas aqui para ver se dá tempo de eu tecer um comentáriozinho. Primeiro, a gente, com a expansão da universidade, colocou para a gente uma preocupação, para além da permanência dos estudantes que entraram agora, que é uma coisa central para nós, a preocupação de não colocar vinho novo no odre velho. Ou seja, da gente trazer novos atores para o corpo discente da universidade, né, para aprender práticas ultrapassadas. Então, eu queria saber como cada um avalia que esse programa vai impactar, se vai impactar e como vai impactar na formação profissional, na formação acadêmica dos estudantes de medicina. Como cada um avalia. E também, como agora que houve a iniciativa de aplicar o Revalide nos estudantes brasileiros, se alguém se arrisca a fazer um prognóstico de como será o resultado. Feitas as duas perguntas, eu queria só tecer um comentário rápido. Primeiro, é sobre a questão da concentração dos médicos. Às vezes me incomoda quando a gente reduz o debate a um número e esquece de fazer uma avaliação qualitativa importante, que nossas faculdades estão formando, né, os profissionais que estão indo trabalhar, profissionais da medicina, nós estamos formando médicos ou empresários. Porque ter 4,5 médicos numa cidade pode significar médico suficiente, mas ter 4,5 empresários para o sistema único de saúde, que é um sistema público, pode ser que não seja suficiente. Então, o número cru ele não consegue dar conta de algumas realidades específicas. E não há crime nenhum em ser empresário, não há crime nenhum em ser... Né, nós vivemos, como foi colocado, numa sociedade capitalista. Para terminar, eu queria só dizer que me preocupa muito quando a escravidão entrar no jogo. Me preocupa muito porque só nós, que somos filhos e netos daqueles que são escravos, sabem o que a gente passou e o que a gente continua passando. Então, acho muito perigoso que a gente caia nisso. Na minha opinião, uma das maiores consequências da escravidão é justamente o povo negro ser relegado a segundo lugar e muitas vezes servir de bode expiatório para a defesa de teses que não lhe interessam. Isso me preocupa muito. Bom, Eliakim, que eu já tinha pedido para falar, e logo em seguida a Gisélia. Boa noite. Eu sou estudante da Faculdade de Medicina. Vim da escola de uma escola pública, a Escola Estadual Anísio Teixeira. Sou afrodescendente. Minha avó foi batizada por o famoso Jubiabá, do romance Jorge Amado, recebeu o nome dela. Meu tio-avô, Fialuna, foi um dos fundadores da Timbalada. Então, assim, na minha família, a afrodescendência é inegável. E eu sempre reconheci e gostei disso. E o que eu lamento é que, infelizmente, essa questão médica, ela foi jogada da forma mais torpe e suja possível. A questão da saúde do nosso país. Nós podemos até ter um número de profissionais, nós temos realmente um número de profissionais inferior ao de vários outros países que prestam assistência ao número maior. Mas nós também temos um investimento na saúde muito inferior a esses países que atendem para poucos. E isso é lamentável, porque eu, enquanto estudante no 5º ano, estou na maternidade Climério de Oliveira, pegando uma situação em que todas as maternidades de Salvador fecham e, de repente, todas as gestantes vêm para lá. E eu chego 7 da noite e as gestantes estão desde 12 da manhã, sem comer nada, precisando de um leito. E, de repente, nós fazemos o famoso valete. Uma gestante à direita, outra gestante à esquerda. O pé da gestante voltado para a cabeça da outra gestante,
uma de costa para outra. E assim é que nós vamos induzir os partos daquelas gestantes. Eu estou aprendendo que é assim que eu vou tratar o paciente do SUS. Porque eu estou agora na fase de aprendizado, eu estou aprendendo o que é isso, a forma como eu trato os pacientes do SUS. Porque eu não aceito, eu não acredito que no Aliança, que no espanhol, os pacientes sejam tratados assim. E é vergonhoso que depois de tudo isso, o governo vem dizer que o problema é porque os médicos não estão. Eu já recebo até um tratamento de choque, no qual, desde o início, eu sou colocado que o paciente do SUS ele não tem direito a certos exames, medicamentos, e, infelizmente, não é isso que eu quero para mim. Chegar para um paciente, olhar para ele e dizer, eu sei o que eu posso fazer, mas nada eu posso fazer, porque o governo não me permite fazer. Obrigado. Gisélia. Logo em seguida, Joveniano. Pronto, Gisélia, eu vou começar a contar o tempo agora. Tá. Então, contando o meu tempo, 2 minutos, pela complexidade das questões, dificilmente eu poderei falar, né, o que eu gostaria de falar nesse tempo. Mas queria chamar a atenção sobre 2 aspectos. Primeiro, é que a questão que nós aqui levantamos sobre o financiamento, porque me incomoda algumas falas que são uma fala que é completamente equivocada e que tem se repetido em alguns momentos. Eu cheguei aqui atrasada, não vi, mas não ouvi os palestrantes, só o doutor Jorge Sola, mas queria falar sobre essa questão de que o gasto privado em saúde, aqui no Brasil, né, que é o gasto privado das famílias, queria dizer isso, porque as pessoas têm colocado, de forma equivocada, que o gasto de 60% do gasto em saúde vem do setor privado. 60% dos gastos globais para a saúde vem do setor privado. O setor privado está investindo mais do que o setor público na saúde. A equação não é essa. Na verdade, em torno de 40% é gasto público, gasto federal, estadual e municipal, em torno de 60% é gasto privado, gasto das famílias. Inclusive as famílias mais pobres, de até 5 salários mínimos, gastando, inclusive tirando recursos do seu próprio bolso para a compra de medicamentos e etc. Apesar da política de universalização que nós estamos tendo no Sistema Único de Saúde. Então é preciso ainda financiamento público, é preciso para universalizar o sistema que se inverta essa equação, que nós tenhamos em torno de 70% a 80% dos gastos com saúde, gastos públicos em saúde. E, diante disso, tem se feito uma mobilização grande da sociedade, mas ainda insuficiente para que os recursos cheguem na saúde. E teve, essa semana, uma manifestação muito importante, que é a participação, inclusive, de setores da sociedade, aqui da Bahia, em torno dessa questão dos 10% para a saúde, das receitas líquidas. Uma outra questão que eu gostaria de dizer é que não dá, não dá para, no universo que nós estamos tendo de problemas e dificuldades estruturais dentro da saúde, a gente não dizer que tem que ter uma abordagem também emergencial, tem que ter abordagem de médio e de longo prazo. De curto prazo, é preciso levar médico, sim, para os rincões, é preciso levar médico para as unidades básicas de saúde, é preciso levar médico para as periferias das grandes cidades. Não dá para esperar. Essa é uma questão. Então, emergencialmente, esse programa pode ter defeito, pode ter problemas, mas é uma medida emergencial, sim, que o governo tem que tomar e que eu acho que é correta. Agora, é preciso não resumir a questão da somente a falta de médico. É preciso a gente avançar mais nas outras questões que são fundamentais, como o processo de formação. Então, eu sou professora dessa universidade também, estou aqui licenciada para o Estado, para trabalhar na gestão da Secretaria Estadual de Saúde, e sei o processo deformado que nós temos hoje de formação dos profissionais de saúde, especialmente médicos. Então, não dá para a gente não abordar essa questão da formação. É uma questão chave, fundamental, e que contribui, inclusive, para as distorções que nós temos no campo da assistência à saúde e do modelo assistencial que nós temos hoje no nosso país. Desculpe, é porque o tempo é muito curto. Joveniano, logo em seguida, Henrique. Primeiro, o professor é uma categoria específica. Para nós, professores das universidades federais, é importante, é fundamental para a nossa própria realização defender a universidade pública, gratuita e de qualidade. Nesse ponto, a PUB está cumprindo sua função.
A função uma função nós estamos fazendo aqui um debate político qualificado, profundo, mostrando uma situação às vezes dramática. Isso é um papel universitário do sindicato professor universitário. Nós podemos discutir a oportunidade da medida, que sai por medida provisória, apesar do ministro da Saúde já ter anunciado, há muito tempo estava anunciando esse negócio de médico, trazer médico, mas não há dúvida de que atender uma demanda por saúde da população, até a demanda das ruas, e o grande qualidade está provocando um grande debate sobre a questão. Houve uma redução, que a tal medida provisória é muito mais ampla, e terminou se concentrando em mais médico, menos médico, médico estrangeiro, médico não estrangeiro. Colocou a questão da quantidade de médicos, da distribuição de médicos, da formação dos cursos de medicina e da origem da formação dos próprios médicos, as condições de trabalho dos médicos, dos demais profissionais de saúde. É verdade que é fundamental defender a carreira de Estado, como nós temos. Mas é verdade também que a assistência básica resolve a maioria das questões. E tem uma questão que, às vezes, há muitos anos eu acompanho e pergunto como questão. Muitas vezes, na história do Brasil, quando se propõe medidas, principalmente emergenciais, o ótimo termina sendo o adversário do bom, ou do necessário. E uma coisa que foi muito importante, nessa discussão se recolocou com muita ênfase as dificuldades, a necessidade do SUS. A começar, desmistificando a ideia que sobra dinheiro para a saúde, que o problema é só de gestão. A melhor gestão que existisse no sistema de saúde brasileiro, mesmo assim, na minha visão, faltaria dinheiro. Bom, agora o professor Henrique e logo em seguida o senhor José Abelardo. A professora Ana Souto já está aí? É porque a gente não tinha sido informada sobre essa questão do limite. Fiquei bastante preocupada. Bom, então vamos lá. Henrique. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu sou Henrique, sou professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social aqui da universidade. E eu queria começar essa pequena fala dizendo que eu acho que é importante a gente sair do Bavi, né? Porque o Bavi aqui não vai levar a gente a nada. Então, a primeira coisa que eu acho que é muito importante é se faltam médicos, se não faltam médicos, se está mal distribuído, se não está mal distribuído. Então, eu queria começar dizendo, se está mal distribuído, falta médico em alguns lugares. Então, é preciso de mais médicos, sim, ainda que seja médicos para os rincões e para os interiores do estado. Mas eu acredito que falta médico no país. Inclusive, a gente pode fazer com vários comparativos, mas precisamos de mais médicos. Agora, como nós queremos mais médicos, eu acho que é importante, e é esse debate que nós vamos precisar fazer. O que nós precisamos no país não é só de mais médicos, é de mais SUS. O que nós precisamos no país, e a resposta que deveria ser dada às ruas, infelizmente, não é como o primeiro pacto, o contingenciamento de verbas. Deveria ser, e a resposta da presidente devia ser, agora a resposta das ruas vai ser 10% da receita da União para a saúde. Essa deveria ser a resposta. Porque com 10% das receitas da União para a saúde, nós teríamos mais médicos, nós teríamos mais enfermeiros, nós teríamos mais integralidade, mais universalidade, nós teríamos mais SUS. Nós precisamos mais médicos, mas não qualquer médico. Nós precisamos de médicos com uma melhor formação. Nós precisamos pensar a universidade. Nós precisamos de mais médicos, mas não médicos formados por um professor que precisa dar aula em escada, como eu dei semana passada, no semestre passado, na escadaria da universidade, porque faltava sala de aula. Nós precisamos de mais médicos, mas não dando aula embaixo da árvore na comunidade do Alto das Pombas, porque a gente não conseguia acessar a unidade de saúde para trabalhar. Então nós precisamos sim de mais médicos, mas não 55% dos médicos formados para o setor privado, mas sim para o SUS. E para isso, eu queria finalizar a fala destacando esse tema, que nós precisamos sim de políticas para levar os médicos para o Sistema Único de Saúde, porque a universalização só vai se dar a partir dos médicos sendo formados para o SUS e no SUS. Agora, para isso, nós precisamos superar o fundamental, deixar de destinar 45% de tudo que a gente arrecada na União para o pagamento da dívida externa e dos juros da dívida, e sim aplicar interna e externa e aplicar 10% da verba do país para a saúde e para o Sistema Único de Saúde. Okay. José Abelardo. Bem, boa tarde a todas e a todos. Não posso deixar de cumprimentar a PUB pela iniciativa e pelos 45 anos. Mas é preciso, meus caros e minhas caras,
identificar uma questão fundamental. Nós estamos defendendo um sistema de saúde público de qualidade. E nós não vemos a recíproca por parte de alguns governantes. Por exemplo, curso de medicina de Jequié foi lançado à própria sorte. E os próprios estudantes saíram de Jequié, vieram a Salvador pedir ao Conselho Regional de Medicina socorro. O curso não presta. Então, precisamos ter muito cuidado com essa formação. No mesmo período que a população brasileira cresceu 152%, aumentou em 530% a população médica. Então, não há um contingenciamento corporativo na formação de médicos. Existe, sim, formação de médicos. Agora, precisa, sim, que eles sejam melhor distribuídos. E a raiz disso tudo está na Constituição. Quando a Constituição foi elaborada há 25 anos atrás, deveria ter se previsto que médicos e os outros profissionais de saúde deveriam ser profissionais essenciais ao Estado. Isso não foi previsto. Se tivesse sido previsto, não estaríamos tendo essa discussão agora. E, com relação à resolução do CFM, é preciso dizer que ela não é uma resolução corporativa. Mestres e doutores, quando vêm fazer trabalhos no país, eles não têm contato com o paciente. Eles não atendem paciente. E o residente, sim, ele exerce atos médicos, ele opera, ele anestesia, ele examina, ele faz diagnóstico. Para isso, é preciso que ele seja fiscalizado pelo conselho que a nação brasileira designou para fazer a fiscalização, como tem o de enfermagem, nutrição, odontologia e os outros mais. Então, é uma função primordial do Estado brasileiro fiscalizar o exercício profissional e, no nosso caso, é pelo Conselho Federal de Medicina. Vou concluir. E, por último, dizer, professora, que se esse país é sério ou não, se disser essa frase ou não, pouco interessa. Agora, o que nós estamos vendo é que já existem prefeituras se desonerando da sua folha de pagamentos e dispensando os médicos e contratando pelo Mais Médicos. É essa a realidade do nosso país. Bom, encerramos. Encerramos aqui as falas, não é? O professor Tavares quer começar novamente? Só para agradecer. Tem... Munira. Tá, pois não, Munira. É porque ela tinha mandado um bilhetinho. Boa noite a todos. Eu queria saudar a mesa pelo grande debate que está sendo travado aqui. Muito pouco se discute isso na universidade, fora dos âmbitos de saúde. Aqui em saúde coletiva, graças a Deus, a gente está muito bem aparado nesse discurso, discutindo em várias aulas. Gostaria de dizer que a gente está travando um debate de perda de tempo mesmo, trata na saúde de uma forma elitista e somente econômica, quando a gente não entra em consenso que falta médico e que falta médico no interior. Eu gostaria de tocar no princípio da formação, né? O princípio da academia, realmente. Uma faculdade que é bicentenária, como se costuma dizer nos corredores da universidade, que só faz sua reforma curricular em 2007, é um pouco atrasado. Então, assim, como quer dizer, será que esses profissionais que estão contestando tanto, né, esse programa, não são fruto dessa formação? Que formação a gente está tendo nessa universidade hoje? E esse programa está tratando saúde como? Só do caráter biológico, na minha opinião. Claro que tem a questão que vai levar à atenção primária. Vai, com certeza. Mas, assim, eu queria tocar no assunto que a gente tem que discutir, é como esses profissionais de fora vão atuar, né? Porque, com certeza, os profissionais que a gente tem na capital não vai para o interior, vai continuar não indo para o interior. Eu gostaria que a gente travasse esse debate, né? Como vai ser a comunicação desses médicos, né, que vão vir de fora. É isso que a gente tem que estar preocupado, na qualidade do que vai vir. Então, é isso que a gente tem que travar esse debate. Como vai ser essa saúde? Como vai ser a vinda desses profissionais? E, assim, eu queria perguntar mais uma vez o papel social da universidade e do estudante de saúde. Porque o interior é interessante quando ele ainda não tem um CRM e que ele vai para o interior ilegalmente e faz seu plantão e ganha R$ 1.500 e volta. Então, depois, sua volta no município não acontece porque ele se sente atraído pelos altos salários. Então, é uma saúde extremamente burocratizada, é uma saúde biológica, uma saúde medicamentosa. Então, a gente precisa discutir um pouquinho mais sobre saúde. Eu acho que está faltando, né, um pouco da discussão
da saúde básica mesmo. Então, assim, a que ponto esse programa vai beneficiar, que eu tenho certeza que vai, as populações mais carentes, e que não é só, que não precisa de tecnologia para ser ouvida e para ser tratada minimamente na sua esfera básica. Era isso. Bom, eu proponho para a mesa para a gente reduzir o tempo das falas daqui da mesa, né? Sendo que o senhor Jacé teria um tempo um pouco maior, porque ele falou menos no começo, né? Prometo, vou falar bem pouco. Olha, com 5 minutos, com 4 minutos eu aviso que está faltando 1 minuto, tá? Eu acho que esse debate não vai encerrar aqui, não, viu? Eu quero agradecer os presentes, reforçar um comentário do Dr. Sola sobre o consenso, né? Construir o consenso e a questão de saúde, para quem tem experiência, seja em saúde primária, secundária e terciária, não se resolve com Bavi, né? E se resolve quando participa-se, por exemplo, de uma assembleia e usa o direito da fala ou responde depois, se não concordou, manda um e-mail, né? E não se utilizar de formas subrepetícias ou deselegantes ou até desonestas em outro momento, em outra circunstância, quando o silêncio imperou atrás. Felizmente está aqui presente um ex-grande coordenador, diretor acadêmico da faculdade, João Alessio Brown. Um dos homens responsáveis por, junto com vários outros, expulsar a Fundação Baiana de Medicina do Hospital Universitário. E hoje eu temo muito quando eu participo de reuniões, assembleias, onde eu vejo o coordenador de uma entidade, uma representação sentado ao chão, né, assim, discretamente escondido, né? Eu tenho muito receio sempre de pelego, de direita ou de esquerda. Pelego sempre é uma coisa que me causa mal-estar, asco até, né? Então, a faculdade teve uma luta importante na expulsão daquela quisto que atrasou o desenvolvimento do hospital universitário. Há grandes dificuldades na formação médica. Eu acho que a aluna falou muito bem como é que uma bicentenária faculdade faz uma reforma curricular só em 2007. Eu tive a honra de, sendo diretor da faculdade, promover essa reforma. Mas ela está no papel. Na prática, ela tem muitas dificuldades. Qual é a dificuldade? Atenção primária à saúde. O que o governo fez para a saúde, para nós não resultou em prática. Eu é que gastei dinheiro financiando passagem para ir para Brasília, levar o projeto com meus recursos, porque as reformas feitas nas unidades básicas não resultaram em benefício para o curso médico no final, porque foram tomadas, ocupadas por entidades, às vezes, particulares. Ou nós temos um programa estruturado e não programinhas assim, siglas, né? O Brasil é pródigo em sigla. Enfim, eu acho que nós precisamos sentar à mesa para discutir com seriedade e, principalmente, honestidade e ética, problemas que são fundamentais, não de médico nem de enfermeira, mas do povo do Brasil. Eu acho que esse povo não aguenta mais ouvir falar tanto em AIDS quando nós temos 800 mil, 900 mil casos de malária por ano, né? Onde nós temos problemas que são muito mais importantes, principalmente esgoto, água e coisas que são... Eu digo sempre que água, esgoto e lixo são mais importantes do que muito médico, muito enfermeiro, muito profissional de área de saúde. Nós precisamos de infraestrutura. Agora, com a dívida interna ou externa que nós temos, é difícil resolver os problemas de infraestrutura desse país. Muito obrigado. Olha, eu queria aproveitar esses minutinhos para dizer a vocês o seguinte: os médicos não saíram da zona de conforto porque eles lá nunca estiveram.
A profissão médica, para vocês que são estudantes de medicina, anotem aí, aquele homem de cabelo branco, 62 anos, um dia me disse que é a profissão que experimentará a maior crise da sua história. E vocês vão viver isso. E eu vou explicar por quê. A medicina é um saber que não é absolutamente exato. É um saber que comporta subjetividades. E, nesse sentido, a medicina será eternamente, como o professor falou, uma atividade artesanal, pessoa a pessoa, caso a caso. E, nesse sentido, toda situação onde um médico não tenha tranquilidade pessoal e existencial para estabelecer um atendimento personalizado, caso a caso, com generosidade e com atenção, o mau resultado é fatal, porque não vai atender bem a pessoa, o homem que está ali na expectativa de aliviar seu sofrimento. Anotem aí, tem um estudo feito pelo Conselho Regional de São Paulo que mostra que a vida média dos médicos é a menor entre todos os outros profissionais de nível universitário. O médico é o que tem a menor esperança de vida entre todos os outros profissionais de nível universitário. Mas não fica só nisso. Os médicos trabalham 60 a 80 horas por semana. Mas não fica só nisso. Eles têm que ter 3 ou mais vínculos para poder juntar esses valores que foram citados aqui para conferir vida digna e vida material. Com condições de sustentar a sua vida, enfim, e fazer a sua existência. É o maior... Silêncio, por favor. É o maior... E são dados estatísticos, isso é pesquisa, eu não estou inventando, eu não estou tirando da minha cabeça. Podem gostar ou não, mas é verdade. Então, vocês que vão se iniciar nessa profissão, se preparem exatamente para enfrentar essa crise existencial da medicina científica ocidental. Quero dar só um número para vocês. De cada 100 pessoas que um médico atende num consultório, no mínimo 50% deles não tem um tecido estragado, não tem um fator causador claro que fez aquela pessoa sair da sua casa para ir lá marcar a consulta e fazer a consulta. Você consegue firmar um diagnóstico de certeza com 30%, 40%. Isso é dado estatístico, universal. Aqui no mundo inteiro é assim. Então, esse tipo de atividade que trabalha com alívio do sofrimento humano, ele é e será eternamente artesanal e que precisa, sim, de todo um conjunto de circunstâncias físicas e de equipe para que este atendimento aconteça num ambiente de satisfação, respeitoso, generoso, cordial, como a medicina deve ser e eternamente ser, porque esse é o papel dos aliviadores de sofrimento humano. Quer seja ele médico, enfermeiro, dentista, enfim, quem vem para a área de saúde tem que ter esse perfil de personalidade e esse compromisso ético com cada pessoa que está ali diante dele sofrendo. Então, vocês, estudantes que estão assim, com essa efervescência, anotem o que eu estou dizendo, comecem a se preocupar com isso e aprofundem conhecimentos de humanidade, de psicologia, para que vocês possam se tornar um bom médico e com reconhecimento nas comunidades onde vocês vão trabalhar. Muito obrigado, eu aprendi muito nessa noite. Professor Sustento. Bom, também agradeço a oportunidade de estar aqui, as contribuições aí, as falas todas, muito interessantes, aprendi muito com o grupo, né, aqui presente. E queria só, assim, sintetizando e encerrando, finalizando aqui a minha participação, bater novamente na tecla da reforma sanitária, que eu acho que é um projeto societário, um projeto de construção de uma sociedade, mas situar, acho que é algo que a gente não pode perder de vista, nós estamos num país, o Brasil, é um país que tem as suas peculiaridades. Então, acho que a gente precisa olhar onde que a gente está. É um país desigual, é um país que tem uma trajetória
colonizada, escravista, tem tudo isso. Então as políticas públicas, elas têm que olhar para aí, elas têm que se situar aí, propor algo que vá em direção à descolonização, em direção à quebra dessa desigualdade, dessa exploração que é a nossa condição presente. Então, se não for assim, acho que é mais do mesmo, né? Eu falei, citei Juan César Garcia, essa história, por exemplo, de cobrar por procedimento, algo que foi transposto em grande parte da cultura lá dos Estados Unidos, né, daquele país, foi transposto e incorporado por muitos de nós aqui, por muitas escolas. Eu vi outro dia na televisão uma situação assim, passou tipo uma reportagem, denúncia, onde 3 médicos que eram funcionários de um hospital público lá em São Paulo, eles iam, batiam o ponto e saíam, o repórter filmou e tal, o doutor chegava, 5 minutos, batia o ponto e saía. Depois de um tempo, ele abordou essas pessoas e perguntou: o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Bateu o ponto e saiu, parou o carro do lado de fora para não... Acho que muita gente deve ter visto essa reportagem. E aí um dos médicos falou assim: pô, mas eu dou 20 horas, nessas 20 horas eu estou de sobreaviso e não tem nada para eu fazer. O que é que eu vou ficar fazendo lá, se eu já atendi o paciente? Não tem procedimento para eu fazer. Então, assim, tem certas coisas que são conceitos, são maneiras de pensar, que são introjetadas, e o profissional ele acha assim, se não tem procedimento para fazer, não há o que fazer. Ele se situa dessa forma. É um defeito, acho que na formação, o profissional é formado com essa lógica de um procedimento, ele é remunerado por procedimento. Esse é um exemplo, entre tantos outros, que eu acho que estão aí incorporados e introjetados na sociedade, não é só no profissional de saúde, na sociedade. Então, o Estado, ele tem uma função regulatória, uma função de distribuir recursos, de eliminar desigualdades. O Estado, se não for o Estado, vai ser o quê? Vai ser no grito. Então, não dá. Acho que a gente tem, realmente, no nosso caso, temos muito por fazer, e eu acho que o papel regulatório do Estado tem que ser garantido, assegurado, porque nesses parâmetros, nesses moldes, a gente pode avançar. Não sendo assim, vai ser uma briga, porque realmente assim, quem tem mais força vai ganhar, quem grita mais vai ganhar. Aí vai ser pior, eu acho. Então, muito obrigado e até vamos adiante, né? Bom dia, acho que tem várias questões importantes nesse debate. Eu quero até aproveitar, a gente termina, obviamente, pela provocação da questão em si, da medida provisória, dessa política, a gente concentra a discussão na questão dos médicos, mas precisa aproveitar para repensar mais a formação e a regulação num conjunto mais amplo. E aí eu aproveito aqui, toda a oportunidade, tenho chamado a atenção disso, que é o famoso ditado popular, nem 8, nem 80. Nem a política de não abrir vaga, de não formar profissional, para garantir uma remuneração muito superior a todas as profissões, como acontece na formação médica, nem a destruição da profissão, como estão fazendo com a enfermagem. A enfermagem, nível superior, vai substituir os técnicos rapidamente, já está igualando o salário. No setor privado em Salvador, um técnico está ganhando 850, um profissional de superior está ganhando 1.200, no setor privado. Não está pior, porque o setor público está remunerando bem acima do que o setor privado. Senão já tinha acabado de enterrar salarialmente a profissão. E desvalorizar, e de pior, não é só questão salarial, é desvalorizar o papel da profissão dentro da equipe de saúde. Isso tem que ser feito. Então, a mesma crítica que a gente faz, e a mesma focação que a gente faz de aumentar as vagas para formar médico, eu queria fazer aqui, inclusive, para a UFBA, de fechar a vaga de enfermagem, porque nos últimos 3 anos foram abertas, pasmem vocês, 8.000 vagas para formar enfermeiros na Bahia, das quais 6.750 já estão com alunos cursando. E nós não temos hoje como empregar os profissionais que já estão no mercado. Imagine daqui a mais 2 anos, quando esses 6.750 por ano vierem entrar no mercado de trabalho. Enquanto a gente fez um concurso na FESF, para a Fundação Saúde da Família, nós fizemos um concurso
com prova em todas as capitais e com salário inicial 3 vezes maior do que enfermeiro. Teve apenas 50 médicos para 500 vagas. Para enfermeira, a prova foi só em Salvador, salário 3 vezes menores, e teve 60 candidatos por vaga, 18 mil candidatos para 300 vagas. Então, precisamos discutir a regulação da formação para ver quais são as vagas de formação profissional que nós precisamos fechar e quais são as que nós precisamos abrir. E essa é a realidade que nós temos hoje, dois extremos. Precisamos gerar mais vagas para formar mais médicos e precisamos reduzir o número de vagas para formar enfermeiros. Da mesma forma, a questão do processo de trabalho, que nós precisamos incorporar mais outras profissões de saúde num papel mais destacado na oferta do cuidado à saúde. Já você colocou muito bem. A gente tem uma sociedade que foi medicalizada e o processo de trabalho de saúde se tornou médico-centrado. Então, há uma tendência de todas as ações serem dirigidas prioritariamente à presença do profissional médico. Vou dar um exemplo para vocês que eu até estava discutindo outro dia com ele. Não existe nenhum lugar escrito que para fazer coleta de sangue para doação tem que ter um médico assistindo o doador. O doador, inclusive, em tese, ele tem o risco de ter um problema de saúde muito menor do que a população em geral, porque ele já foi triado. Ele tem faixa etária diferenciada e condições diferenciadas. Mas se tornou uma prática corrente aqui na Bahia exigir que para fazer uma coleta de sangue tenha um médico assistindo. Quem faz o procedimento é o técnico, quem faz a triagem em geral é o enfermeiro, mas forjou-se a ideia, aí se esse paciente, não, porque ele não é paciente, se o doador passar mal, ele está dentro do hospital, ele tem emergência lá, ele vai poder ser dirigido. Mas isso é só um exemplo. Então, a questão da regulação da formação profissional é fundamental. Eu concordo totalmente, Jessé, com a ideia de ter que ter uma carreira para os profissionais de saúde. Em especial, no caso do médico, pelo papel dele e, em especial, na atenção básica. Por isso que, desde 2007, quando nós entramos, trabalhamos para construir a proposta da Fundação Social da Família. Mas nós não podemos ser saudosistas com o modelo da CESP, da Fundação CESP, e achar que funcionava maravilha, porque a CESP era assim, era um médico para o centro de saúde do município. Não muito longe, já depois da derrocada da CESP, eu e outros colegas aqui na Emília fizemos um estágio da residência em medicina social em Conquista. Conquista, há 30 anos atrás, tinha o centro de saúde. O centro de saúde Regis Pacheco. Né? Então, nós estamos falando, gente, é que a gente perde a noção do processo. Nós estamos falando de um tempo passado, onde a assistência pública era assim, uma coisinha bem pequenininha, bem limitada. A rede das prefeituras de Salvador, quando eu era residente, tinha 15 unidades básicas de saúde. 15 unidades básicas de saúde. Era a rede da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. Então, é outra realidade. Nós estamos vivendo uma situação de buscar garantir assistência pública para toda a população. Vou concluir. Infelizmente, não vou responder tudo. Agora, Dion, me permita, se a presidenta Dilma estivesse preocupada com o voto e com a questão eleitoral, ela não faria isso, pelo contrário, porque o peso eleitoral, o peso de formação de opinião dos médicos é algo muito forte para quem for eleitoreiro se enfrentar. Quem tem a posição eleitoreira não compra a briga que a presidenta Dilma comprou, botando essa política na rua. E ali aqui, infelizmente não vou ter tempo, mas você trouxe um tema central para a discussão atual. Assistência obstétrica e neonatal em Salvador. É um exemplo fantástico para discutir o tema que nós estamos trabalhando aqui. Hoje, na Bahia, UTI neonatal, que é procedimento de alta complexidade, não é isso? Não é o setor privado que banca, não. Não é a saúde suplementar que banca, não. Saiu de Salvador, só tem UTI neonatal do SUS, bancada pelo SUS e pública. E estamos botando em todas as regiões do estado. Já tem Barreiras, Conquista, Guanambi, Jiquié, Itabuna, Teixeira de Freitas, Feira de Santana. Tudo bancado pelo poder público. Entra ali filho de quem tem plano de saúde e quem não tem. Aqui em Salvador, está fechando a obstetrícia privada, que fazia saúde suplementar, e nós estamos trazendo tudo para o SUS. Agora, qual é o dilema que nós temos hoje? Não conseguimos expandir mais
a UTI neonatal na Bahia. Sabe por quê? Porque as últimas que a gente abriu estão canibalizando as outras. Porque não tem profissional para entrar. Então, não adianta eu investir em parede, investir em equipamento. Só faz saúde com gente, com material humano. Então, você não expande a rede, não oferta mais vagas, não dá melhor condição de absorver a parturiente com melhores instalações, só com parede e equipamento. Tem que ter gente. Sem isso, você se amplia a rede, você só vai canibalizando com outros profissionais. Além do fato de que se tornou um procedimento exclusivo de médico e quase que a cirurgia letiva. Porque no setor privado, parto virou sinônimo de cirurgia letiva. Não é por acaso, entre outras razões, que o Brasil é um dos países de mais alta prematuridade, observado com estudos recentes. Rodrigo, concordo com você. Um dos problemas é que a atenção básica ela é desvalorizada socialmente. A ideologia hegemônica acha que fazer atenção básica é médico de segunda categoria para atender pobre. Então, médico bom, qualificado, é o médico super especializado que trabalha no setor privado atendendo o rico. E médico que vai para a atenção básica é aquele que não teve qualificação. A ideologia hegemônica é essa. A valorização social não é do médico que vai para a atenção básica, é do médico que vai para o consultório para atender a liste na superespecialização. Por isso que não basta você botar um salário tão bom assim, porque o setor privado cobre e ainda dá valorização social. Então, esse é um debate que você traz que é fundamental da gente viabilizar e garantir essa discussão para para reverter esse processo. Secretário, conclua. Me dá só mais um minutinho, pode ser? É que eu acho que a gente tem que botar a discussão da carreira, e eu sou defensor da carreira, estou trabalhando para pegar o modelo aqui da Fundação de Saúde da Família e tentarmos levar para o Brasil todo para construir carreira para o médico para atenção básica. Mas não é esse o nosso dilema. É que hoje, qualidade, quantidade e ocupação de oferta e de posto de trabalho andam juntos. Tá? E vou dar um exemplo. Na Espanha, que tem um sistema público universal como o nosso, que já tem um quantitativo de médicos 3 vezes superior ao nosso, a atenção básica é valorizada socialmente. Você tem uma cobertura fantástica da atenção básica e uma boa remuneração médica, uma boa remuneração. Não é para o recém-formado, não. É um profissional já experiente, titulado, que dê 44 horas a 60 horas de jornada semanal. É 5.000 euros. Exatamente. Em torno de 15 mil reais. Isso é top de remuneração e um profissional na área hospitalar, com experiência, com formação diferenciada. 15 mil reais aqui, o cara não senta para conversar com você se não for uma proposta que tenha outras vantagens. Por isso que a questão tem que ser analisada, a questão da quantidade. Nós temos situações, voltando à obstetrícia, a maternidade Zé Maria de Magalhães, que você conhece, ela é referência na obstetrícia. Tem uma equipe muito boa. É a única UTI materna da Bahia, a única UTI materna e a maior UTI neonatal. Recentemente fomos fazer uma reunião com os profissionais, os próprios coordenadores médicos disseram, Sola, nós estamos vivendo uma situação hoje que tem profissionais atuando aqui que não tem, ouça as palavras dos coordenadores médicos, que não tem qualificação para trabalhar numa maternidade dessa. Mas eu tenho que segurar, porque se eu não ficar com ele, eu não tenho o melhor para botar no lugar, eu não tenho outro para botar no lugar. Então, quantidade e qualidade, esse discurso de que eu tenho que formar poucos para ter qualidade, é o oposto. Eu tenho hoje que formar mais profissionais para que estimule os profissionais a investirem na qualidade e no compromisso. Porque é um absurdo, para concluir, é um absurdo que um profissional concursado, com plano de carreira, com tudo que você reivindica da formação, na 3ª maior cidade do Brasil, está trabalhando no SAMU, e no dia mais esperado do ponto de vista de risco, quando toda a mídia, inclusive, do dia do jogo Brasil-Itália, certo? Nós trouxemos médicos de outros estados para vir para cá, reforçar o quadro.
E no dia do jogo Brasil e Itália, todos os plantonistas de ambulância do SAMU, concursados, sabe o que fizeram? Não apareceram para trabalhar. Aqui, se a gente não tivesse trazido a Força Nacional do SUS, que é formada por profissionais de outros estados, que topam se deslocar para reforçar, nós tínhamos ficado sem nenhum médico intervencionista nas ambulâncias do SAMU. Tá? É por isso que a gente contrata 4 cirurgiões e 4 anestesistas para dar plantão em Feira de Santana, no Clédito Andrade, e qualquer vez que eu chegar lá sem avisar, no máximo eu encontro 2 cirurgiões e 2 anestesistas. Funciona igual a Corme Damião, porque um vai uma semana, o outro vai na outra, um cobre o outro, e ainda diz que o problema é do diretor que não fiscaliza. Se o diretor cobrar, sabe o que ele diz? Tchau, meu cara, eu não volto aqui semana que vem. Funciona assim. Então, nós temos que ter, concluindo, tem que ter preocupação com a qualidade, com a formação, mas não é do jeito que é mistificado pelas entidades médicas. Porque na hora que abriu o curso de medicina em Itabuna, João, diziam que ia formar médico de baixa qualidade. E o curso de medicina da UESC hoje é um dos melhores do país. No dia que... Ilhéus Itabuna, não vou entrar na discussão barrista, é o da UESC, de Santa Cruz. Tá? Exatamente. É território de Ilhéus, mas na metade da distância entre os 2 centros urbanos. Quando abriu o curso de medicina em Conquista, né, foi feito de forma... Ali foi feito de forma soldada, porque ali foi eleitoreiro mesmo. Né? O pessoal baixou lá e resolveu abrir o curso para tentar derrubar a sucessão do PT na Prefeitura de Conquista. Hoje é uma referência de um curso de padrão de qualidade. O da UFES que você falou, com todas as dificuldades, a turma que está formando na UFES está passando em posições excelentes nos concursos de residência e não está devendo nada a desejar. E aí eu poderia citar vários cursos públicos. Não estou falando de curso privado que foi montado para ganhar dinheiro. Estou falando de curso público, universidade pública, que consegue atrair. É a TEG que é um curso mais recente, que começou com dificuldade, começou com problema, já está estabilizando o quadro docente, já está se organizando. E eu tenho certeza que daqui a 5, 6 anos, os profissionais que vão estar saindo de Jequié também não vão deixar nada a desejar aos outros. Então, vamos superar os mitos, unir quantidade com qualidade, e fazer que a formação médica vise principalmente assistir, beneficiar a população, como Monira falou, cumprir o papel social do sistema de saúde e da universidade. Obrigado. Tá. Bom, encerramos então esse debate, né, agradecendo a participação, né, do professor José Tavares, do médico Gessé Brandão, professor José Sestelo e do nosso secretário de Saúde, Jorge Sola. Viu? Agradeço também a paciência de vocês. Ali atrás do auditório deve ter um lanchezinho, viu? Para todos.